Oi, povo católico, aqui é o diácono Alexandre Varela, de O Catequista. E aqui é Viviane Varela, de O Catequista também. Justamente a gente quer falar sobre esse milagre eucarístico ocorrido na Índia. São raríssimos os milagres eucarísticos, né, venerados aí na tradição católica. E nesse tempo a gente tem um milagre sendo reconhecido, ou ao menos autorizado, né, com um culto autorizado pela igreja. Então a gente decidiu trazer a discussão aqui para esse formato do YouTube que permite a gente falar muito mais, enfim, dar muito mais detalhes do que nas redes sociais. Então, se você está aqui no YouTube e ainda não conhece a gente nas redes sociais, é só procurar no Instagram O Catequista Oficial ou no TikTok O Catequista. Você que está chegando aqui pela primeira vez, porque veio do Instagram, veio do TikTok, já dá o seu like, já se inscreve no canal, porque vai ter muito mais novidades por aqui. Agora a gente vai aportar no YouTube e não vai mais sair, porque de fato aqui a gente consegue dar muito mais detalhes, apurar muito melhor as coisas que a gente conta lá no Instagram. E olha, o trabalho que a gente vai fazer aqui, eu aposto que você não vai encontrar essas informações sobre esse milagre eucarístico e tudo que ele envolve em outro perfil no YouTube, Instagram, não vai encontrar. Aquelas coisas que só o catequista conta pra você, aquele trabalho de apuração, de busca de notícias que você já conhece. Quer dizer, e se não conhece, fica aqui pra conhecer. Então bora lá, Viviane, que história é essa? E eu vou te falar que eu tô acompanhando esse negócio de longe, né? Essa apuração tá muito mais com a Viviane. Tô olhando de longe esse caso, aí ontem eu fiquei surpreso. Poxa, o Vaticano autorizou a veneração a um milagre eucarístico. Isso, de novo, repetindo, é raríssimo e é uma coisa, para mim, totalmente inesperada. Ainda mais na Índia. A gente viu algumas imagens do núncio apostólico, então a coisa é para valer. É importante explicar o que é núncio apostólico. O núncio apostólico estava lá, o núncio apostólico que é um representante oficial do Papa no país, poderia ser entendido como embaixador do Vaticano no país. Então, o núncio apostólico estava lá, fez um discurso, estava, aliás, emocionadíssimo. Então, vamos introduzir o assunto. Viviane, o que foi que aconteceu na Índia? Uma coisa que as pessoas não estão falando, né? A imensa maioria dos perfis católicos nem está tocando nesse assunto, talvez até porque nem saibam como começar a falar. É que isso aconteceu em uma igreja católica de rito oriental, que é a Igreja Católica Sírio-Malabar. Eu aposto assim, que 99% de vocês que estão aí assistindo a gente nunca ouviu falar nessa igreja. Essa igreja está passando por uma crise interna bastante séria. E o Papa Francisco interveio até com videochamada, ameaçando certos padres rebelados lá de excomunhão. Então, esse milagre eucarístico vem a ser aprovado pelo Vaticano em um momento de alta tensão naquela igreja. E como o próprio núncio apostólico falou na missa oficial em que ele veio aprovar esse milagre, foi no último dia 31 de maio agora de 2025, ele falou que esse milagre eucarístico é um sinal de Jesus Cristo para que se renove o espírito de unidade em toda a igreja, especialmente na igreja Sírio-Malabar, que está ali bastante atormentada com essas disputas, e a gente vai explicar mais para você. Bom, então vamos começar do início. Aí você vê que Viviane, ela vai lá na frente e volta. Então vamos começar do início. O que aconteceu na Índia? Porque quem não está acompanhando a história lá no Catequista Oficial, né, lá no nosso Instagram, talvez esteja caindo de paraquedas aqui no vídeo sem entender nada. Então vamos começar do início. O que aconteceu ali? Então, estamos em 2013, numa cidadezinha, numa vilazinha chamada Vila Kanur, que fica lá nas colinas de Kerala, né? Então, o padre estava rezando a missa normalmente, estava no momento da consagração eucarística. Então, foi na elevação. Isso. Tomai todos e comer, este é o meu corpo que é dado por vós. Aí eleva. Isso. Aí ele começou a perceber que estava se formando uma mancha na hóstia. E aquilo começou a ficar muito brilhante e imediatamente formou o rosto de Jesus Cristo. Ele se espantou, não falou nada para ninguém, mas deixou aquela hóstia de lado, não deu para os fiéis consumirem, usou outras partículas que estavam no tabernáculo, etc e tal. E ao fim da missa, discretamente, ele não fez nenhum alvoroço, nada disso, discretamente ele mostrou ao sacristão, o sacristão falou, isso aqui é o rosto de Jesus Cristo. E a cada pessoa que foi mostrando, não, tá óbvio que é o rosto de Jesus Cristo. Alguns anos depois, conseguiu-se fazer com que o Vaticano viesse fazer a investigação. Essa hóstia saiu da posse da igreja, daquela igreja, né? E foi para a investigação em Roma. Então ali, Roma coloca convoca a sua equipe, tanto de teólogos para ver se tem algum problema teológico envolvido, alguma coisa estranha ali em termos de ensinamento, de doutrina,
e colocam uma equipe de cientistas também para ver se há algum tipo de fraude. A sua igreja tem muito cuidado para não passar vergonha, né? E para não expor seus fiéis a algo ilusório, né? Uma coisa que ludibria. Depois de anos de cuidadosa investigação, finalmente foi aprovado, já foi com certeza durante o papado de Francisco, mas foi anunciado no dia seguinte à eleição do Papa Leão. Né? No dia seguinte à eleição do Papa Leão XIV, o núncio apostólico, que é o Leopoldo Guirelli, arcebispo Leopoldo Guirelli, ligou para o arcebispo Joseph Pamplani, responsável por essa diocese lá de Kerala, responsável pela... Eu esqueci o nome da diocese, é um nome difícil de falar. Agora não vou, gente, me perdoe. Eu vou botar o nomezinho aqui, eu nem sei falar isso, gente. Esses nomes da Índia são muito difíceis de falar. Mas, enfim, é daquela região de Kerala, esse arcebispo, ele recebeu essa notícia do núncio apostólico, dizendo que, sim, o milagre eucarístico ocorrido na Igreja de Cristo Rei em 2013 havia sido aprovado por Roma. Agora, que nível de aprovação é esse? A gente ainda não sabe, né? Porque há níveis de aprovação. Vamos explicar isso, né? Há 2 anos atrás, saiu um documento do Vaticano sobre o discernimento dos fenômenos sobrenaturais na igreja. Então, tem todo um critério agora de discernimento. Antigamente, se dizia é sobrenatural, não é sobrenatural. Hoje o Vaticano age de uma outra forma, que é bem mais, vamos dizer assim, prudente. Ele não chega a dizer que o fenômeno é sobrenatural, ele só garante que aquele fenômeno pode ser sobrenatural. Então ele dá um nada consta, é mais alto grau ali, é um nihil obstat, ou seja, o Vaticano não encontrou nada, nenhum problema, nada consta de errado, ou nada que comprovasse que aquele fenômeno não é sobrenatural ou impedisse que ele fosse sobrenatural. Ou seja, o Vaticano garante ali que não é uma farsa e garante também que há uma presença do Espírito Santo naquela comunidade, naquele fenômeno. Isso é uma das coisas que é investigada, se aquele fenômeno produz frutos, se aquele fenômeno edifica, se contribui para a unidade da igreja, então se aquele fenômeno é benéfico para a vida dos cristãos. Já aí tem 7 níveis de aprovação, eu não vou descrever tudo aqui, mas se há uma aprovação da igreja, a gente já consegue garantir que este milagre está no topo, está nos 2 primeiros níveis de aprovação. Né? O primeiro é o nihil obstat, ou seja, sejam felizes, não tem nada de errado com isso. E o segundo nível de aprovação o culto é permitido, né? Mas a igreja vai acompanhar de perto. Então, foi um desses 2. Para o núncio apostólico chegar lá, fazer a missa, fazer discurso, é porque foi um desses 2. Então, nós temos por toda a pompa, né? A gente até pode mostrar um trechinho. O núncio chegou, né? Com aqueles carros com a bandeira do Vaticano, chegou lá naquela região de Vila Canura, ali na Igreja de Cristo Rei, com toda a pompa. O próprio núncio entregou, né, a posse da hóstia, né, com o rosto de Jesus Cristo, entregou no início da procissão nas mãos do arcebispo da Igreja Sírio-Malabar, e aí começou-se a procissão até a igreja, e ali fez uma missa super solene com a presença de 10.000 pessoas. Olha só o número, né? Claro que tinha gente do lado de fora, né? A gente ainda não sabe ainda exatamente em que nível de aprovação ele está. Por quê? Porque essa questão da aprovação do milagre, como é que ela foi anunciada? Ela foi anunciada pelo arcebispo Joseph Pamplani, porque ele recebeu essa notícia diretamente do núncio apostólico, porém o Dicastério para a Doutrina da Fé, que foi o responsável pela investigação, ainda não publicou nada no seu site, nenhum documento sobre essa aprovação. Então, tá faltando ainda esse detalhezinho para a gente saber exatamente mais detalhes sobre a aprovação. Mas que foi aprovado, super aprovado, foi. Não há prova maior do que isso, do que a missa com a presença do representante do Papa no dia 31 de maio. Mas uma coisa que a gente precisa entender afinal de contas, o que é a tal da Igreja Sírio-Malabar. Tá, então aí agora a gente vai entrar em outra questão, que é entender o que significa dizer que o milagre eucarístico aconteceu na Igreja Sírio-Malabar. A gente não está falando aqui de uma paróquia chamada Sírio-Malabar, a gente está falando de uma igreja chamada Sírio-Malabar. A gente, no Ocidente, a gente costuma ver uma igreja só, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino. Então a gente vai no Brasil, na França, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde quer que seja no Ocidente, nós temos uma única igreja.
Agora, para o Oriente, isso não é tão verdade assim. Para alguns lugares do Oriente. Por causa, principalmente, do cisma do Oriente. Uma igreja se partiu ali no cisma do Oriente, que se partiu depois em várias outras igrejas, e algumas dessas igrejas orientais retornaram à comunhão plena com Roma. E aí, quando eu digo comunhão plena, eu estou dizendo que essas igrejas que estão em comunhão plena com Roma, elas são tão católicas quanto a nossa paróquia. Né? As pessoas dessas igrejas são tão católicas quanto eu, quanto você. Elas também estão submetidas completamente à autoridade de Pedro, né? Que é o Papa. Então, Vivi, explica melhor a igreja Sírio-Malabar. Vou explicar, só esqueci um detalhezinho. Essa hóstia com o rosto de Jesus Cristo está agora exposta para exposição permanente, para adoração perpétua, nessa igreja em Vila Canu, em Kerala. Bom, vamos lá. Então, esse cisma do Oriente que o diácono Alexandre citou aconteceu em 1054, né? Então, foi uma tragédia, a gente pode dizer, uma coisa triste, né? Porque a Igreja Católica se dividiu, né? E graças a Deus, né? Aos poucos, ao longo dos séculos, várias dessas igrejas separadas, que continuaram com a sucessão apostólica válida, ou seja, eles continuaram com padres realmente consagrados, não é igual o protestante, não. Padres com ordenação válida, bispos com ordenação válida, os sacramentos válidos, eles simplesmente estavam separados da unidade com o nosso pastor, o bispo de Roma, o que é bastante grave. Mas eles continuaram com a tradição original, digamos assim, da Igreja Católica, pelo menos na grande maioria dos aspectos. Ao longo dos séculos, graças a Deus, o Espírito Santo veio trazendo de volta muito desses irmãos separados. Então, aqueles que eram cismáticos ortodoxos foram, através do diálogo ecumênico, voltando. Não, nós vamos voltar para a nossa igreja mãe, reconhecer, né, o primado de fato jurisdicional de Pedro, né, e a gente vai voltar a obedecer ao Papa, vamos voltar à unidade da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E eles voltaram, só que ao voltar, eles continuaram com as mesmas tradições que eles tiveram desde sempre. A igreja permitiu que eles conservassem suas tradições, justamente porque eles nunca se afastaram o suficiente para renegar aquilo que a igreja dizia, né? Então, eles mantiveram suas tradições. Eram tradições que eles já tinham, inclusive, antes do cisma. Só para a gente entender isso, que não foi coisa inventada. Depois... Não, eram tradições que eles trazem desde os primeiros séculos, né? A linguagem da liturgia é diferente, as vestes litúrgicas, clericais são diferentes, a organização deles administrativa é diferente. Muitas dessas igrejas, com algumas exceções, a gente vai explicar depois. A igreja Sírio-Malabar é uma dessas exceções. Essas igrejas, elas ordenam homens casados como padres, não como bispos, que os bispos geralmente são escolhidos entre os monges, que são celibatários, mas há padres casados nessas igrejas de rito oriental. Por que não há na Sírio-Malabar, né? A gente vai explicar, né? Há 3 igrejas católicas na Índia, a gente pode dizer assim, todas, eu estou falando todas católicas de verdade, em comunhão com o Santo Papa Leão XIV agora, né? Todas perfeitamente católicas. A Igreja Católica normal, vamos chamar de normal, assim, né? Que é a nossa Igreja Católica Latina, de rito romano, né? Que 90% dos católicos fazem parte. E tem as outras 2 igrejas que são de rito oriental. A Sírio-Malabar e a Sírio-Malankar. A presença católica na Índia é composta de 3 igrejas. Então, uma delas, a nossa, a de rito latino. A outra, a Sírio-Malabar, que está em plena comunhão com Roma, e a Sírio-Malankar. Uma diferença importante histórica, a Sírio-Malankar, ela veio se unir a Roma somente em 1930. Então, essa união da Sírio-Malankar com Roma é bem mais recente. Mas é plena. Então, plena. Então, todas essas 3 igrejas nos representam na Índia. Agora, a Sírio-Malabar, que é essa do milagre eucarístico de Kerala, ela se uniu a Roma lá no século XVI. Então, a comunhão dela com Roma é muito mais antiga. E aí tem muito mais treta, tem muito mais confusão nessa história, a gente vai contar, né? Porque ao se unir a Roma, foi lá em 1552, né? Ela voltou, né, a essa comunhão, graças a Deus, mas ela sofreu ao longo dos séculos, né, o que a gente chama de latinização. O que é latinização? São clérigos que chegam naquela igreja de rito oriental e começam a introduzir inovações, digamos assim, né, que são, na verdade, o rito latino. Ele começa a querer deixar aquela igreja mais parecida com o rito... Com a nossa. Com o rito latino.
Óbvio que no mundo de hoje, que é tudo muito mais integrado, é muito mais fácil uma pessoa olhar como é o rito de um outro lugar e importar coisas, né? Isso acontece. Então, o que aconteceu? Alguns clérigos, né, do rito da Ciro Malabar começaram a importar tradições latinas, né, para o Ciro Malabar. Isso é ruim, né? Porque assim, a grande riqueza da igreja é justamente essa variedade, né? Então isso causa muitos conflitos, porque o rito, conforme a tradição daquele povo, né, e que foi inserido geralmente até por um apóstolo, ele tem uma razão de ser porque ele fala melhor aquelas pessoas porque tem a ver com a sua própria cultura, Se né? não tivesse uma razão de ser, quando essa igreja tivesse voltado à unidade com Roma, Roma não teria aprovado que ela permanecesse com os seus ritos. Tanto é que é um problema que em 1934 o Papa Pio XI já havia pedido que a Ciro Malabar parasse com a latinização, ele já via aquilo como um problema, né? E retornasse ao rito antigo. Não, peraí, vamos rever os livros da tradição, porque vocês estão se desviando da tradição oriental, tá? Depois, nos anos 80, veio São João Paulo II com um novo estímulo a dar fim a essa latinização, né? Ele foi, inclusive, a gente tem imagens, imagens, cadê as imagens? A gente tem imagens de São João Paulo II, nos anos 80 ele foi pessoalmente a Kerala e ele fez questão de celebrar, né, de presidir a Divina Liturgia, né, no rito Ciro Malabar. Lá eles não chamam, na igreja Ciro Malabar, eles não chamam de missa. Eles chamam de Santo Curbana. Espero que eu esteja pronunciando certo, tá? A gente vai botar um nominho aqui. Eles não chamam de missa, é Santo Curbana. Também, nos anos 70, veio, após o Concílio Vaticano II, veio um cardeal, na verdade, foi o primeiro cardeal da igreja Ciro Malabar, Joseph Parecati. Ele também foi responsável por introduzir essa latinização que foi combatida, como a gente já falou, pelo São João Paulo II um pouco depois, foi corrigida, né? Porém, ele deixou marcas. E essas marcas vieram explodir agora na epidemia do Covid, alguns anos atrás. Por quê? Todos os padres começaram a gravar as missas online. Como é que é a missa no rito Malabar, né? Boa parte da missa é feita com o padre virado de costas para o povo, ou melhor, voltado para o altar, para o Oriente, inclusive, né? Então todos ficam de frente para o Cristo. Né? Aí no nosso rito latino, é bom que se diga, antes do Vaticano II, também todos nós ficávamos voltados para o Cristo. E aí que essa história de padre de costas, não é que o padre está de costas, ele está de frente para a mesma coisa que você está de frente, né? Que é o Cristo. No Concílio Vaticano II, o que se sugeriu é que todos ficássemos em torno da cruz, da mesa do sacrifício. Então se pegou o sacrário, se deslocou, né? Se coloca em uma capela à parte, nas igrejas mais modernas, e aí a orientação é que se coloque o altar no centro, como na Basílica de Aparecida, e todo mundo fique em torno do altar, que então é o local da crucificação, né? O Calvário. Na maioria das igrejas, o que se fez foi colocar, em vez de todo mundo ficar em torno do altar, fica o altar aqui, o clero de um lado e o povo do outro. Mas continua sendo mais ou menos o mesmo sentido, todos nós em torno da cruz. Na missa online, né, você tem que estar de frente para quem está vendo a missa. Porque senão a pessoa fica vendo aquela telinha, o padre sempre de costas e não tem aquela interação com toda a igreja, enfim, você não tem assembleia, e a pessoa fica vendo o padre de costas, assim, a coisa fica meio sem sentido. Então, os padres indianos, né, tomaram, da igreja Ciro Malabar, tomaram a atitude até própria deles, né, e as autoridades mais acima naquela época fizeram vista grossa, afinal de contas estava em lockdown, estava uma situação totalmente atípica, e deixaram eles fazerem a missa de frente, né, para a telinha. De frente para a tela. Então a tentação foi essa, olha, vamos celebrar que nem o rito latino, porque aí eu fico de frente para a câmera, né, e fica tudo bem. O problema é que acaba a pandemia... Eles tomaram gosto pela coisa, não quiseram mais voltar, não quiseram mais virar de costas. Não, agora a gente só vai ficar de frente, né? Então teve um grupo aí que bateu o pé e falou, não volto mais a ficar de costas na hora da oração eucarística, eu vou ficar de frente, o povo gosta de me ver, o povo tá gostando, né? Vocês estão gostando, pessoal? Ei! Então, gente, vocês não sabem, chegou a violência contra um enviado do Papa lá, que a gente vai contar pra vocês. Teve ovada, teve pedrada. O barraco foi feio, viu? Esses prelados, altos prelados da igreja Ciro Malabar fizeram um sínodo com urgência em 2021, buscando uma solução para essa contenda, né?
Então eles decidiram, fizeram algumas concessões ali, não, hora tal, vocês podem virar de frente e tal, mas na hora das orações eucarísticas não abrimos mãos, vocês vão ter que voltar, se voltar para o altar, nada de ficar de frente para o povo. E a grande maioria, não, amém, amém, aceitou, os pais aceitaram, porém, teve um grupo de uma região específica, né, eles chamam de eparquia. O que seria a eparquia no rito oriental, o que seria o equivalente no rito latino? Vamos chamar de diocese aqui, né? É uma divisão daquela territorial daquela igreja Ciro-Malabar. Esse povo da arquieparquia Ciro-Malabar de Ernakulam, né? Esses padres chegaram e falaram, não, a gente não vai obedecer, o povo tá gostando, estamos curtindo, não vamos obedecer nada disso. E aí entrou o Papa Francisco na história, mandou um monte de carta, gente, vocês estão errados. Aí as cartas não funcionaram, aí no desespero o Papa Francisco pegou, grava um vídeo meu aí, gravou um vídeo, né? Isso foi em dezembro de 2023 e mandou por videomensagem. Tem notícia disso, inclusive no Vatican News em português, com certeza. Aqui a maioria das pessoas nem deu bola para essa história, que nem sabe o que é a igreja Ciro-Malabar, enfim, mas essa treta tá no Vatican News em português, né? Fez a videomensagem, ó, vocês estão errados, esse negócio de que vocês querem ficar de frente não é questão litúrgica, é uma escolha mundana. Vocês têm que obedecer ao sínodo. Quem não obedecer, não me obriguem a excomungar vocês. A chapa esquentou, entendeu? Aquele jeitinho carinhoso do Papa Francisco que vocês já conhecem. O textinho deles é só um trechinho, né? Peço-vos para estarem atentos, estejam atentos para que o diabo não vos induza a transformar-vos em uma seita. Não obriguem a autoridade eclesiástica competente a constatar que saístes da igreja, porque já não estáis em comunhão com vossos pastores e com o sucessor do apóstolo Pedro, chamado a confirmar todos os irmãos e irmãs na fé e a preservá-los na unidade da igreja. Com grande dor, então, deverão ser tomadas relativas sanções. Eu não quero ter que chegar a isso. A palavra do Papa está no site do Vaticano em português, isso é facilmente acessado por vocês, né? A situação ficou tão feia que nessa época do sínodo, esses padres formaram o grupinho deles de protesto. Gente, vamos protestar. E juntou uns leigos, outros padres e tal. E foram fazer arruaça na rua do arcebispo, né? Da igreja Ciro-Malabar. E tiveram que chamar a polícia para dispersar o pessoal, quer dizer, deu polícia. Gente, o Papa enviou nessa época lá do sínodo, né? Que o pessoal não estava querendo acatar o sínodo dessa eparquia que a gente citou, Ernakulam, lá para conversar com esses padres de Ernakulam, os padres rebelados. Ele mandou o Círio Vazio, o arcebispo. Sabe o que aconteceu? Ele sofreu agressão, gente. Só faltou meterem o pau nele. Jogaram ovo nele e outros objetos. Police case. Archbishop Cyril Vasilനെയും വികാരി ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിനെയും തടഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും പള്ളിയിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതിനുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബസിലിക്കയിൽ ജനാഭിമുഖ കുർബാന നടത്താനാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം. എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ബസിലിക്കയിൽ ആരാധനയ്ക്കെത്തിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിറിൽ വാസലിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്. മുദ്രാവാക്യം വിളികളും കയ്യേറ്റ ശ്രമവും ഉണ്ടായി. സംഘർഷത്തിനിടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു. കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് ബസിലിക്കയിൽ ആരാധന നടത്തിയ ശേഷം മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധി സംഘർഷത്തിൽ 50,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ അതിരൂപതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരെയും വിശ്വാസികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് Nesse contexto, esse milagre se torna ainda mais importante. Então não é só uma questão de, tem um milagre eucarístico aí, o que já seria incrível, né? Já seria incrível para o mundo, já seria incrível para o mundo neste tempo que estamos vivendo, de guerras, dificuldade, desentendimento, polarização. Então ter um milagre eucarístico neste momento já é uma graça absurda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a gente vai além. É um milagre eucarístico dentro de uma igreja que estava dividida em si mesma. Acho que o Núncio disse isso no discurso dele. Falou. É um chamado à unidade, de fato. Um puxão de orelha. Olha, temos algo mais importante a zelar. Mas só para entender a questão do virar de costas, virar de frente, ele acontece na celebração inteira ou principalmente na oração eucarística? Nas orações eucarísticas, quer dizer, eles têm que ficar de costas. A gente pode mostrar um trecho no vídeo até da cerimônia que aconteceu nesse último dia 31. Vocês vão ver os padres todos de costas, né, para o povo, de frente para o altar. O que torna um milagre eucarístico ainda mais significativo nesse aspecto. Amém. Samadhanam അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ
വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാണ്. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. Se vocês repararem, na missa desse dia 31, que é obviamente a missa em rito de tradição caldeia, da igreja Sírio-Malabar, se vocês repararem, é uma igreja de uma região rural, então assim, artisticamente é muito pobre, né? Não há beleza artística ali, não há vitrais riquíssimos, não há frescos, não há arquitetura que se possa aplaudir, né? Mas você vê ali 10 mil pessoas muito bem vestidas. O tema de cores que eles escolheram, né, para a procissão e para a missa foi o amarelo e o branco. Então o coral e os músicos estão de amarelo e branco, as meninas levando flores na procissão do Santíssimo estão de amarelo e branco. Então há todo um cuidado assim, muito bonito. Você vê para 10 mil pessoas devem ter dezenas de padres ali. Quando eles vão para a parte externa da igreja, cada um deles, um leigo, mulher, ou uma leiga ou um leigo acompanha com um ombrelone para proteger Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dignidade muito grande, muito bonito esses ombrelones coloridos, bem naquele espírito da Índia mesmo, né? Então, você vê o carinho, o cuidado que se há com a dignidade da Eucaristia. Tá bom, e o que mais que a gente tem sobre esse milagre eucarístico? Acabou? Acabou, já tem coisa bastante, né? Agora é aguardar para ver quanto é que a congregação, não, de Castério para a Doutrina da Fé vai soltar o documento, não sei se eles vão fazer isso, né? Detalhando exatamente em que nível de aprovação está esse milagre. Bom, então já sabe do milagre, já sabe onde já conhece a igreja onde aconteceu, já conhece o contexto no qual ele aconteceu, agora você já tem todas as informações. O que falta para a gente é conhecer os documentos da Santa Sé que aprovaram, liberaram, né, a veneração a este milagre eucarístico. Mas aí a gente vai ficar de olho assim que ele sair, assim que a gente conseguir alguma informação desse tipo, a gente volta aqui e fala para você. Então quem está no YouTube, fica de olho em O Catequista Oficial lá no Instagram ou O Catequista lá no TikTok. Tá? Ó, aproveita, curte o vídeo, segue nosso canal, manda para seus amigos, enfim, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Fiquem todos com Deus.